Ai, tem que fazer mesmo agora. Ai, acho que daqui a pouco eu vou. Dá um tempinho aqui, tô com uma preguiça. Ai, tá muito legal isso aqui. Não, peraí, daqui a pouco eu vou. Eu faço já. Peraí, eu sei que eu tenho que fazer, mas tá muito legal isso aqui. Daqui a pouco eu vou. Esses exemplos que acabei de mostrar ilustram um comportamento que pode destruir a vida de uma pessoa, a procrastinação. Eu tenho certeza que você, em algum momento da sua vida, já deve ter se incomodado com isso. Nesse vídeo, vou falar das verdades e mentiras que envolvem procrastinação. Fica aqui comigo até o final, que ficou bem interessante. Olá, eu sou o Dr. Tiago Bezerril, médico psiquiatra, e aqui eu te ajudo a entender melhor sobre psiquiatria e saúde mental, navegando nos caminhos da mente humana. Se você gosta de conteúdos como esse, dá o like aqui embaixo, se inscreve no canal, que assim você ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Esse é o primeiro vídeo de uma série de 3 vídeos, em que vou falar de um importante problema do comportamento humano, que é a procrastinação. E antes de qualquer coisa, é importante a gente ficar claro na nossa cabeça o conceito. O que é procrastinação? O conceito mais bem compreendido sobre esse tema é a evitação ou adiamento de uma tarefa ou atividade de uma forma não estratégica. Uma evitação ou adiamento não estratégico. Por que essa palavra estratégico? Porque planejarmos ou evitarmos algo para fazer de uma forma consciente pode fazer parte de uma estratégia de planejamento de organização do tempo. Por exemplo, se eu tenho um conjunto de tarefas para fazer, eu posso definir aquilo que é prioridade e adiar aquela outra tarefa que não é tão importante para aquele momento. Inclusive, esse é um tipo de manejo que é importante que todos nós saibamos fazer. Na procrastinação, você evita ou adia de forma sistemática e isso não faz parte de uma estratégia. Pelo contrário, a procrastinação ela resulta num sério problema de produtividade e gestão do tempo da pessoa que está procrastinando. Importante não confundir o comportamento de procrastinação com a oposição à tarefa. Veja, se eu estou decidido que eu não quero fazer aquela tarefa, que eu não vou fazer, seja por qualquer motivo, isso não é procrastinação. Procrastinação você entende que precisa fazer, mesmo que você não tenha a vontade ou a motivação, mas você entende que precisa, você de alguma forma considera que vai fazer aquela tarefa, mas você fica adiando, enrolando, né? Para começar a fazer a tarefa. Essa é a procrastinação. Então esse é um primeiro vídeo de uma série de 3, como eu comentei, e sendo o primeiro vídeo, eu vou colocar ele de uma forma a introduzir esse tema, e uma forma legal de introduzir vou contar algumas verdades e mentiras que muitas vezes estão na nossa cabeça sobre esse tema da procrastinação. Então vamos lá. Primeiro aspecto, procrastinação é muito comum na população. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. A procrastinação, de fato, é um comportamento extremamente comum na população e até podemos dizer universal. Não há nenhuma pessoa neste planeta que não tenha em algum momento da sua vida procrastinado algo, né? Dentro do conceito que a gente colocou aqui de procrastinação. Então veja que ter esse comportamento não significa que você tenha algum transtorno mental ou algum problema mais grave, né? Ele pode acontecer em função de vários contextos, mas sim, pelo próprio conceito de procrastinação, é um comportamento que causa algum nível de prejuízo. Vamos para uma segunda ideia aqui para a gente analisar. Procrastinação é sempre sinal de falta de vontade ou de preguiça. Verdadeiro ou falso? Falso. Importante a gente conceituar até a ideia de preguiça, né? Uma palavra que a gente usa muito. A preguiça está muito mais relacionada a uma sensação física, né? De desmotivação e a necessidade muitas vezes de você ficar, digamos assim, de você evitar ou não realizar aquela tarefa para poupar energia. O indivíduo que declara que está com preguiça, ele tem aquela sensação, não, eu quero ficar aqui, quero ficar quieto, né? Não estou com vontade, não estou disposto. Então, assim, a preguiça também é, de alguma forma, um sentimento normal, assim, comum, que acontece com muitos de nós. E aqui é importante a gente colocar a questão envolvendo motivação. Perceba,
para que a gente se envolva numa determinada tarefa, a gente sim precisa ter algum nível de motivação. E motivação pode envolver um aspecto puramente emocional, mas também um aspecto racional. Por exemplo, se eu entendo, se eu tenho clareza de que uma determinada tarefa ou atividade ela é necessária, né? Eu vou ter algum tipo de recompensa com aquilo, seja uma recompensa imediata ou futura, isso por si só já pode me dar motivação. Mas um aspecto fundamental da motivação são as questões emocionais e muitas vezes esses são bloqueios ou travas para que eu consiga me envolver por uma tarefa. Então dizer que procrastinação é sempre falta de vontade ou preguiça é uma simplificação muito grosseira, porque a procrastinação ela envolve uma série de outros elementos, né? A falta de vontade ou a preguiça sim pode interferir, pode resultar em procrastinação, mas não se resume a isso. Terceiro aspecto para avaliar. Quanto mais demanda a pessoa tem, maior o risco dela procrastinar. E aí, isso é verdadeiro ou é falso? Falso. Percebam, esse é muitas vezes um conceito muito equivocado que a gente tem na cabeça, de que se você tiver muita coisa para fazer, você vai aumentar o risco de procrastinação, porque não vai dar para fazer tudo, né? Você tem muitas atividades que concorrem pela sua atenção ou pela sua energia e fatalmente você vai procrastinar. Mas aqui acontece um fenômeno muito interessante. Muitas vezes, quando nós estamos sob pressão, quando a gente tem muita coisa para dar conta e que consideramos importante, que temos que dar conta, a tendência é que a gente consiga dar conta. O problema não é o resultado final, do dar conta, do conseguir resolver, mas é o custo emocional que isso tem. Pessoas que procrastinam com frequência, elas comentam o seguinte: quando eu tenho um prazo, né? Quando eu tenho uma tarefa que tem um prazo, eu sempre deixo para a última hora. E quando está ali na última hora, na pressão, eu consigo produzir. Muitas vezes eu tenho todo um tempo muito favorável para fazer uma tarefa, mas eu vou adiando, mas quando chega em cima da hora, na pressão, eu vou e faço. E muitas dessas pessoas, elas crescem com a crença de que elas só funcionam sob pressão. E do ponto de vista, se você for olhar de forma superficial, sim, essa é uma questão comportamental, se é sob pressão, a pressão do prazo, né? A pressão das tarefas, essa pessoa vai tender a funcionar melhor. Só que isso é terrível, isso é um modelo de funcionamento muito prejudicial ao longo do tempo. Além dos custos emocionais, não é uma forma eficiente de gerir o tempo, né? Então, uma questão também interessante é que os procrastinadores, eles têm, muitas vezes, uma pior noção do tempo, né? A gestão do tempo deles é precária. Às vezes vocês têm a ideia, né? Eles calculam mal o tempo, acham que vai dar tempo de fazer uma determinada coisa num determinado intervalo de tempo e não dá. Procrastinação é um sinal que posso ter TDAH. Correto ou errado? Isso é verdadeiro. A procrastinação ela é um dos sintomas do TDAH, é um dos critérios oficiais para diagnóstico. E sim, se você procrastina com frequência, isso é um sinal que você pode ter TDAH. E aqui o cuidado com pode. Primeiro porque para ter TDAH não basta ser um procrastinador profissional. E segundo porque existem outros tipos de transtornos mentais que podem favorecer a procrastinação. E o último aspecto para julgarmos aqui neste vídeo é: preciso de um remédio que reduza a procrastinação. Só assim conseguirei vencer esse comportamento. Verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Medicações para o TDAH, para quem tem TDAH, né, elas melhoram diretamente alguns sintomas, já outros não. E eu já estou falando medicações para TDAH, na frase eu falei só de medicamentos que melhoram a procrastinação. Mas por que eu estou falando medicamentos para TDAH? Porque muitas vezes existe a crença, né, de que os psicoestimulantes, que são os remédios de primeira linha para tratar TDAH, né, e a procrastinação é um sintoma frequente do TDAH, eles poderiam melhorar a procrastinação. Mas mesmo que isso fosse verdade, né, que você use um remédio para isso, a questão é, os remédios que conseguem melhorar os aspectos, sintomas do TDAH que incluem procrastinação, eles conseguem no curto prazo, de uma forma muito eficiente, melhorar alguns sintomas, mas outros nem tanto. E a procrastinação é um comportamento mais complexo, envolve muitas variáveis. E uma coisa que a gente sempre explica para quando estamos iniciando, por exemplo, um tratamento de uma pessoa que tem problemas nessa área, é que alguns sintomas eles vão melhorar de forma muito sensível. Por exemplo, a capacidade de foco, de concentração, vai melhorar de uma forma mais sensível com o remédio. Já a procrastinação, ela depende muito de uma mudança de postura e de estratégia. Por quê?
de alguma forma, a procrastinação ela se cristaliza no indivíduo como um hábito, né? E aí o que um remédio pode fazer é diminuir os obstáculos e as barreiras para que o indivíduo não procrastine tanto. Mas daí, para ele deixar de ser um grande procrastinador para um procrastinador de menor frequência, vai depender da implementação de algumas estratégias e, claro, do próprio esforço do indivíduo. Então, em resumo, não existe um remédio mágico que você vai tomar e vai deixar de procrastinar. E assim chegamos ao final do vídeo de hoje, que começamos a falar sobre procrastinação. Esse é o primeiro de uma série de 3 vídeos. Te convido a acompanhar a nossa série. No próximo vídeo eu vou falar das causas da procrastinação, de aspectos envolvidos nos mecanismos da procrastinação. Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e pode escrever aqui nos comentários as suas dúvidas sobre esse tema. Eu vou ter o maior prazer em te responder. Até o próximo vídeo.